dando continuidade no sistema esquelético, vamos agora falar sobre os ossos do esqueleto apendicular. Ao total são 126 ossos, tá? Do esqueleto apendicular. Então, no esqueleto apendicular, nós temos a parte de membros superiores e membros inferiores. Membros superiores quando eu falo lado direito e lado esquerdo. E membros inferiores quando eu falo lado direito e lado esquerdo. Os membros superior é dividido em clavícula, húmero, escápula, rádio, una, carpo, metacarpo e falange. O esqueleto apendicular, então, nós temos ao total 126 ossos, sendo 4 de cintura escapular, 60 de membros superiores, 2 de cintura pélvica e 60 de membros inferiores. A cintura escapular não forma um suporte muito firme, estando presa ao esqueleto axial somente pelo osso externo. Esse suporte, entretanto, é suficiente porque os membros superiores não suportam o peso do corpo. A cintura escapular permite uma ampla gama de movimentos dos ombros, onde une o esqueleto axial ao apendicular nesta região. A cintura pélvica, ao contrário, suporta todo o peso do corpo. Para cumprir essa função, não basta que tenha uma fixação mais extensa do esqueleto axial, mas também que os dois lados da cintura pélvica se fixem um ao outro pela sínfise púbica. Além disso, a cintura pélvica está alinhada com os ossos dos membros inferiores, de tal maneira que transfere a eles a maior parcela do peso que ela suporta. A cintura pélvica representa a união do esqueleto axial ao apendicular na região da pelve. Então, o esqueleto apendicular, os ossos dos membros superiores, clavícula, escápula, húmero, rádio, una, ossos do cárpicos, metacárpicos e as falanges. Então, a clavícula tem a forma de um S, começando pela parte de cima, onde está o desenho que eu coloquei as flechinhas, na região anterior do esqueleto axial apendicular, nos membros superiores. Eu tenho a extremidade acromial, que ela está indo para o lado mais da região da escápula, tá? Que é a extremidade acromial. Eu tenho a extremidade external e o corpo da clavícula. Essa extremidade external é onde liga ao externo, né, ao osso, esse ossinho do meio, conforme nós vimos no esqueleto axial. Então, e a extremidade acromial, ela acompanha a parte da escápula. Então, eu tenho aqui a clavícula e aqui eu tenho a escápula. E a escápula, ela apresenta esses acidentes ósseos, né? Então, eu tenho a região anterior, lateral e posterior. A escápula, ela vista na região anterior, eu tenho 3 margens, 3 ângulos, 2 faces, o acrômio, a cavidade glenoide e o processo coracoide. Então, veja, ó, quando eu falo ângulos, ó, lá em cima eu tenho o ângulo superior também, que é um acidente. Na parte de baixo eu tenho o ângulo inferior, eu tenho a cavidade glenoide, eu tenho o tubérculo supraglenoidal e eu tenho o tubérculo infraglenoidal. Esses são alguns nomes que eu tenho na região da clavícula, da escápula. Então, essa escápula é o ossinho que seria a parte de trás, né, da região das nossas costas, tá bom? Então, essa é a parte da escápula, tá bom? E aqui, ó, na parte lateral do meu lado esquerdo, a parte do acrômio e a face articular da clavícula, é onde tem a junção da escápula com a região do acrômio, por isso a gente fala que esse nome é acrômio clavicular. Na vista anterior, novamente, eu tenho todos esses acidentes ósseos, tá? Que é a face anterior dessa escápula, é a visão anterior, região da frente. A visão posterior, eu tenho essa face dorsal, e esses são os acidentes ósseos que apresenta na face dorsal. Eu tenho a visão lateral, e a visão lateral são os acidentes ósseos que apresentam na região da vista lateral, da escápula. E a escápula, ela vai se articular com 2 ossos, que é o húmero e a clavícula. Estão vendo? Ó, a clavícula, né? Essa junçãozinho, eu tenho uma articulação aí que seria a junção do acrômio e da clavícula. Então, como nós falamos em relação à parte da escápula, então eu tenho escápula, eu tenho a clavícula e eu tenho o acrômio. E na parte de baixo eu tenho o húmero, tá? Então, ó, o esqueleto apendicular, ele se junta ao osso grandão aqui, que é o húmero,
Não vamos esquecer, eu tenho a epífise e tenho a diáfise, certo? A diáfise é o corpo do osso e a epífise são as extremidades. E quem reveste a parte do osso é o periósteo, tá? Então a escápula ela se articula-se com esses dois ossos, que é o húmero e a clavícula. Então olha só, a cintura escapular, clavícula e escápula. Olha como ela fica aqui voltada pela região anterior. Clavícula e escápula. A escápula, tá vendo? Ó, e o osso externo. Então, ó, quando eu falo do acidente, né, que seria a parte que ela é grudadinha na parte do externo, ela fica dessa maneira, voltada à articulação acrômio external, tá? Ou seria a escápula, que é aqui na região da lateral, que é a parte do fundo, eu tenho aqui, ó, acrômio external. E aqui eu tenho acrômio clavicular, onde está a parte da escápula. Os ossos do membro superior e seus acidentes ósseos, eu tenho o húmero também, né, que seria um dos ossos maiores da região da minha região superior. Então eu tenho aqui uma visão anterior, que é do lado direito, e a visão posterior, que é do lado esquerdo. E nessa epífise proximal que eu tenho, né, que ela está mais próxima da linha mediana, então eu tenho ali, ó, a cabeça do húmero, eu tenho o tubérculo maior do húmero, o tubérculo menor, eu tenho o colo anatômico do húmero, o colo cirúrgico e o sulco intertubercular, que é o meio. Então perceba-se que esses são os nomes que são dados aos ossos, né, que são os acidentes ósseos, tá bom? Então o húmero, a cabeça do húmero dá um formato arredondado e destaca essa região responsável pela articulação do braço com a escápula. O colo se estende à base da cabeça até o início da diáfise do osso, fazendo uma conexão com o ângulo com o mesmo tubérculo maior, de formato semicircular, que localiza abaixo da cabeça lateralmente. O tubérculo menor ele vai se localizar ao lado do maior, logo abaixo do colo da cabeça, apresentando um formato e a dimensão semelhante. E o sulco intertubercular consiste em uma fenda escavada que se estende da base da cabeça até o meio do corpo do húmero, localizando entre os tubérculos maior e menor. Tem a cabeça do húmero, que é a parte de cima, né? Onde está, do meu lado direito aqui, feito um círculo. Eu tenho o tubérculo maior, tubérculo proximal, está bem o tubérculo maior do meu lado direito e o tubérculo menor. Eu tenho o sulco intertubercular. E aqui, na região, as duas primeiras fotinhas que eu tenho do lado direito é a região anterior. E as duas fotinhas do meu lado esquerdo seria a região posterior, tá? Ou a região, desculpe, lateral, tá bom? Eu estou vendo aqui pela região lateral, desculpe, região lateral. O húmero, nós temos também o capítulo, que vai se localizar ao lado da tróclea, possuindo um formato levemente arredondado e achatado, articulando-se com o osso do rádio. A tróclea, essa proeminência, apresenta um formato curvo que permite conectar-se com o osso na por intermédio dos tendões e articulações. E a fossa radial é o pequeno alojamento localizado logo acima do capítulo, tá? Recebe esse nome, que é a parte da extremidade superior do rádio, enquanto há algum movimento da articulação do corpo. O húmero tem a fossa coronoide, que é o alojamento semelhante da fossa radial localizada ao lado da mesma, possuindo a mesma função, entretanto aloja uma parte da extremidade superior do osso da una. E a fossa do olécrino, um pequeno sulco em formato triangular que vai conectar com o olécrino e a região mais próxima do cotovelo. E os epicôndilos são as pequenas saliências localizadas na extremidade externa da epífise distal, uma em cada lado, formando a região mais larga. Pessoal, o que eu estou dizendo aqui são os acidentes ósseos do húmero. E eu estou explicando cada acidente, né, detalhadamente. Então, o que é cada acidente e por que ele tem esse nome, tá? Então, aqui eu tenho o húmero vista anterior e vista posterior, tá ok? Ó, olha lá a parte de baixo, o capítulo que eu falei, fossa radial e fossa coronoide. Eu tenho a tróclea, fossa olecriana e epicôndilos. Por que eu tenho que saber esses acidentes? Devido a uma fratura, incisura, qualquer coisa que seja, esses ossos ele tem os acidentes para que fique mais fácil para a gente entender a nomenclatura onde aconteceu determinado problema nesse osso. Então, muitas vezes a gente vai entender que na parte óssea existem alguns acidentes, né? Acidentes ósseos. O mais importante vai ficar mais familiarizado na nossa mente. O húmero, eu tenho a diáfise, né, que seria a região central do osso, que é o corpo do osso, caracterizada mais alongado, cujo diâmetro é menor que suas epífises. Eu tenho esta região que abriga uma parte do sulco intertubercular e possui duas eminências. Esse sulco é do nervo radial,
né, que é um sulco não muito profundo na região anterolateral do húmero, em sentido oblíquo, e funciona como uma espécie de guia para o nervo radial até a artéria profunda. Então, pelo lado radial do meu húmero, eu tenho uma artéria ali passando também, né, que essa artéria ela se divide na região do meu punho, que eu teria a parte do nervo que seria o nervo mediano. E na tuberosidade deltoide consiste uma protuberância de formato triangular, cuja a rugosidade colabora para a conexão do músculo deltoide, que é a região anterior da frente. Eu tenho um músculo deltoide anterior, lateral e posterior. É um músculo de cima, um dos músculos que segura aqui a região do húmero e faz parte com a escápula. O rádio, a extremidade proximal do rádio, está constituída por um disco espesso, a cabeça do rádio, cuja face superior fóbia da cabeça do rádio. Observa que a circunferência da cabeça do rádio é mais estreita e inferior do que o superiormente, o que confere a estabilidade à articulação. Abaixo da cabeça do rádio apresenta uma porção estreita, que é o colo do rádio, e abaixo deste, no lado medial. Observa-se a presença de uma projeção denominada tuberosidade do rádio, destinada à fixação do. A borda lateral, como foi dito, ela é convexa e a borda medial cortante, seja a ficção da membrana interóssea, sendo por isso denominada borda interóssea. A face anterior situa-se entre a borda interóssea e a borda anterior, sendo ligeiramente côncava, enquanto que a face lateral fica entre a borda anterior e a lateral. A extremidade distal do rádio é uma expansão de todas as fases do corpo que terminam circundando uma área articular côncava inferior destinada a articular-se com os ossos do carpo, e o processo estiloide do rádio é facilmente identificado na face lateral da extremidade distal, enquanto na face medial nota-se a presença da incisura ulnar, que recebe a cabeça da unha. Então, olha só, aqui eu tenho o rádio, né? Eu tenho o processo estiloide do rádio, que é no final, que junta ali com a parte dos ossos do carpo, tá? E eu tenho a cabeça do rádio, que é a circunferência articular na região do cotovelo, tá bom? Então, só para vocês entenderem. Então, na primeira figura eu tenho a região anterior, na região do meio lateral e na região esquerda, região posterior do. O cotovelo em extensão na vista anterior e na vista posterior. A vista anterior é a primeira foto do lado direito e a vista posterior é do lado esquerdo. Então, eu tenho o capítulo, a cabeça do rádio juntando aqui, onde eu tenho uma articulação que passa aqui também, que nós vamos falar, tá? Eu tenho o colo do rádio, eu tenho o processo coranoide, então, côndilo medial, né? Porque o cotovelo é dividido assim, para dentro da linha mediana seria epicôndilo medial, para fora, epicôndilo lateral. Então, eu tenho essa divisão em relação ao cotovelo, medial e lateral, tá bom? Então, novamente aqui para vocês em questão da una, a extremidade proximal da una se assemelha a uma chave inglesa, como mostra a figura na página anterior. Seus acidentes podem ser melhor identificados examinando o seu osso pela face lateral. Identifique então que o olecrano ele é um processo contínuo, né, com o processo coranoide, que vai proteger pela frente. Esses dois acidentes formam a incisura troclear, que se molda a tróclea do húmero. Nós vamos observar que o esqueleto articulado na flexão, quando eu dobro o meu cotovelo, o meu antebraço, o vértice agudo desse processo coronoide aloja-se na fossa coronoide do húmero, tá? Porque o cotovelo tem um movimento de flexão e extensão. Flexão quando eu chego mais próximo da linha mediana e extensão quando eu estendo abaixo da linha mediana. A una, enquanto que na extensão do antebraço, o olecrano se aloja na fossa do olecrano. Eu vou identificar inferiormente o processo coranoide, a tuberosidade da una. Vou examinar o corpo da una, vou identificar a borda interóssea cortante lateral, onde se prende a membrana interóssea e a borda anterior arredondada. Entre essas duas bordas se situa a face anterior. Na vista posterior da una, localiza-se a borda posterior, aguda, cristal que se inicia no olecrano e percorre a diápse do osso. Medialmente, a borda posterior se situa na face medial, entre a borda posterior e interóssea, ambas agudas, encontra na face posterior. Então aqui eu tenho a una na região anterior, do lado direito. No meio, a região lateral. E na região posterior, que seria o meu lado esquerdo. A una na região anterior, eu tenho a cabeça do rádio, eu tenho o olecrano, eu tenho o processo coronoide, eu tenho o processo estiloide da una, eu tenho o processo estiloide do rádio. Aqui o húmero, a una, o húmero. Agora nós vamos entrar nos ossos do carpo, tá? E nós temos a una. Então verifique como por toda essa
quando um osso, né, antes de colar no outro, nós temos uma articulação que passa, né? Então depois nós vamos verificar essas articulações. Os ossos do carpo são ossos distribuídos em duas fileiras, proximal e distal, conforme está no desenho, né? Mais vermelho eu tenho mais o distal, ele está mais para frente, e o vermelho ele está mais proximal. Proximal da região do meu rádio, tá vendo? Ó? Esse osso maiorzinho aqui que eu tenho é um rádio, então a parte vermelha está mais proximal. E está distal, seria o proximal, e o distal está em cima da parte do metacarpo. Então a fileira proximal, né? Então, começando pelo meu lado esquerdo, eu tenho o escafoide, está bem próximo do processo estiloide do rádio, que é essa continuaçãozinha, como se um osso deitasse em cima do outro. Tenho o escafoide, eu tenho o semilunar, eu tenho o piramidal e tenho o pisiforme. Essa é a fileira proximal. Então, nesses ossos eu tenho, né? Ossos do segundo ao quinto dedo, Então eu tenho a primeira falange, que é a falange proximal. Eu tenho a segunda falange, que é a falange média. Eu tenho a terceira falange, começando pelo lado esquerdo, e nós vamos terminar no direito, tá? Então, a primeira falange proximal. A segunda eu tenho a falange média. O terceiro dedo eu tenho a falange distal. Aí, nessa falange distal, eu tenho o polegar, tá? Então, o polegar eu tenho uma falange proximal e uma falange distal. Lembre-se, né, que no polegar eu não tenho a falange mediana, não é verdade? Então, eu não tenho a falange mediana. Então, voltando, a primeira falange proximal, depois eu tenho a segunda falange média e eu tenho a terceira falange proximal. Então, todos os dedos eu começo assim. Falange proximal, eu tenho a primeira parte que é a proximal, a segunda parte que é a média, e o finalzinho aqui, a corzinha azul, a distal, certo? Então é falange proximal, média e distal, dos 4 dedos, né? Só que o quinto dedo, que é o dedo polegar, eu não tenho a falange distal, eu tenho só a proximal e a distal. Então aqui olha a divisão dos ossos, né, que seriam os acidentes ósseos da região anterior. É a palma da minha mão voltada na posição anatômica, região anterior. E aqui eu tenho a palma da mão voltada não para a região anterior, mas sim para a região posterior, né? Então eu tenho a posição anatômica quando a minha palma da mão está voltada para frente. Se eu vir a palma da mão para trás, aqui é a região posterior.